Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, porque a tua presença está nesse lugar. Obrigado, Senhor, por se revelar cada dia mais a nós. E agora, Senhor, nós abrimos nosso coração porque queremos ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, nós pedimos a tua graça sobre aquele que comunica e aquele que ouve, para que a verdade da tua palavra esteja gravada nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem hoje, ilumina os olhos do nosso entendimento e nos faz compreender o lugar seguro em que habitamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, todos nós, só me ajeitar aqui, todos nós necessitamos de segurança. Todos nós precisamos de um lugar onde nós podemos baixar as armas, desligar o sinalzinho de alerta. Todos nós precisamos de um lugar onde nós podemos desligar aquele sistema de alerta que fica procurando perigos em todo tempo. Nós precisamos de um lugar seguro para as nossas vidas. Viver alarmado, viver com um sistema de alerta ligado em todo tempo é desgastante demais. Nos faz adoecer, nos faz perder as forças. Viver procurando ameaça é muito desgastante. Sabe, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um rapaz que constrói lá umas cabanas nos lugares remotos, sabe? Eu gosto de ficar vendo que esse cara trabalhar. Eu deixo eles trabalhar e eu fico só assistindo. E durante assim o vídeo ele faz umas imagens muito bonitas e ele pega um drone assim e voa lá sobre o lugar que ele está construindo na casa dele. E estava um ambiente assim todo nevado e tinha um cervo andando, sabe? Aqui para nós falamos, né, um veado andando no meio da mata assim sozinho. E aí eu reparei naquele bicho que, por mais que a imagem era muito bonita para nós, ali aquele cervo ele andava assim e a cabeça dele não parava, sabe? Ele andava e olhava para o lado, ele andava e olhava para o outro, ele parava e olhava para lá. Ele não tem paz. Porque o animal selvagem, ele está em todo tempo procurando da onde o predador vai vir. Se o predador está no ambiente, ele está ali sentindo sentindo o cheiro do ambiente, procurando se tem algum perigo ao redor. Você vai se lembrar também daquelas imagens do documentário, quando eles chegam na beira da água, ele não tem paz nem para beber água, porque está com o sistema de alerta ligado. Viver dessa forma é muito desgastante. Sabe, queridos, nós vivemos em uma era má. Nós vivemos em um tempo onde há um constante movimento para a nossa destruição, para a destruição da humanidade, para nos levar à derrota, para nos machucar, para a nossa perdição, para exercer a falência da nossa fé e a nossa morte. Há esse movimento. Todo ser humano está suscetível a essa realidade, mas principalmente aqueles que decidem viver uma nova realidade para a sua vida, fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai sofrer ainda mais dessas ameaças.
Como Paulo disse lá em Romanos 8:36, como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. A pergunta aqui para nós hoje, nessa manhã, é: onde está o nosso escape? O que é o nosso lugar seguro? Nós precisamos de um refrigério para as nossas almas. Amém? Nós precisamos desse refrigério porque os dias são maus. As dificuldades chegam. A provação é inevitável. Mas em que posição nós vamos passar por elas é o que faz toda a diferença. João 16:33, o Senhor Jesus mesmo nos alerta, dizendo, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. As dificuldades estão presentes, mas a nossa esperança está viva. Nós cremos naquele que triunfou sobre a morte, aquele que está vivo, aquele que tem todo o poder e autoridade. Esse infalível Deus que nós adoramos aqui nessa manhã e declaramos quem Ele é. Aquele que tem toda a vitória, nós caminhamos com Ele. Por isso esse salmo vai dizer aí no versículo 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Sabe, essa palavra habitar é ter uma residência, é fazer uma morada. O que o salmista está dizendo é que aquele que decide se abrigar, se habitar, construir a sua vida diante da presença do Altíssimo, esse vai ter um lugar seguro, um lugar de descanso. Esse abrigo do Altíssimo é interessante, que não é simplesmente um abrigo, mas é um lugar secreto. Essa palavra era para descrever um esconderijo. Sabe, um lugar onde não é todo mundo que tem acesso. É um lugar onde é reservado para alguns que têm o conhecimento de chegar lá. E aí ele está dizendo, quem faz a sua morada no lugar secreto de Deus, no lugar da presença do Deus Altíssimo. Altíssimo é o mais elevado, o Deus vivo. Quem habita nesse lugar tem descanso para sua alma. Altíssimo, o mais elevado, acima de todos. O Salmo 113, no versículo 2, vai dizer, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, em todo lugar, do Oriente ao Ocidente. Louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas, Ele se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Olha o que esse salmo está dizendo, querido. Que o lugar daqueles que decidem fazer a sua morada diante desse Deus, um Deus que está acima dos céus, se nós já achamos que o céu é elevado. Esse texto está dizendo que esse Altíssimo fez o seu trono num lugar mais alto ainda. E Ele se inclina lá do seu trono para ver o que está passando nos céus e na terra. Esse Deus se move ao nosso favor. Esse Deus nos protege. Esse Deus nos propicia um lugar seguro. Quem decide permanecer no Senhor, buscar e estar na sua presença, sempre encontrará um renovo para o seu coração. Encontrará um refrigério para a sua alma, alívio para os seus fardos. Sabe, queridos, tudo na nossa vida, preciso te alertar sobre isso, vai estar trabalhando e trabalhará para nos tirar dessa posição. Tudo na nossa vida está trabalhando para nos remover desse lugar secreto, mas a permanência nele,
A fé no Senhor, à sombra do Altíssimo, está a esperança de uma vida e vida em abundância, de um lugar seguro para nós. Um lugar de cura, um lugar de vida, um lugar de restauração. Por isso, em nós deve estar presente no nosso coração essa declaração do salmista. Essas palavras têm que estar aqui queimando no nosso coração. E a minha oração para você, meu irmão, para você, minha irmã, nessa manhã, é que essa injeção de fé, essa injeção de encorajamento venha sobre o meu e o seu coração nessa manhã aqui, e que essas palavras ecoem no nosso coração, e que nós possamos sair daqui dizendo como esse salmista está dizendo. E aí ele diz aí no versículo 2, isso eu declaro a respeito do meu Senhor. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Amém? Que nós possamos sair dessa manhã dizendo com toda a fé no coração, encorajado para enfrentar mais uma semana, enfrentar os desafios, dizendo: eu tenho uma coisa a declarar a respeito de Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo, Ele é o meu Deus, é nele que eu confio. Amém? Sabe o que eu aprendo com essa declaração? E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa manhã. É que essa declaração é o salmista dizendo o seguinte: o Senhor é o nosso abrigo em meio a situações inesperadas. Quando ele diz aí, Ele é o meu refúgio, ele está dizendo, Deus é o meu abrigo quando acontece uma situação inesperada. Porque essa palavra refúgio aí no original era o salmista descrevendo um abrigo da chuva, um abrigo de um temporal, de um perigo. Então, sabe quando você está caminhando num lugar e de repente, do nada o tempo vira, vem aquela chuva e a gente tem que correr, procurar ali uma marquise, um toldo, um telhado, para se abrigar, para não molhar? É disso que o salmista está falando, é algo inesperado. É algo que a gente não está esperando, quando vê surge sobre a nossa vida. E aí eu tenho que ter um abrigo, um lugar para me refugiar. E aí o salmista está dizendo, Deus é o meu refúgio. No dia da adversidade, querido, para quem que você tem corrido? No dia que acontece algo inesperado, para onde você tem ido? Há um abrigo para situações inesperadas, que chama Senhor Deus. Para quem que você tem corrido? O problema é que muitas vezes nós corremos para o abrigo da murmuração, por exemplo. Querido, murmurar, guarda isso no seu coração, para que o Senhor nos ajude a guardar o coração dessa prática. Murmurar é o culto na rebelião. Murmurar é o fazer um culto na rebelião. Vou deixar mais claro um pouquinho. Murmurar é cultuar ao diabo. Porque murmurar é queixar-se de Deus direta ou indiretamente. Porque não é toda vez que nós viramos para o Senhor Deus e falamos, né? Por que isso aconteceu comigo? É injusto. Tem vezes que a gente não tem coragem de falar assim com Ele. Mas tem muitas vezes que nós... E vou dar um exemplo, confessar um pecado. Aconteceu comigo essa semana. Me peguei falando uma besteira. Estava conversando com meu pai no telefone e eu virei para ele e falei assim, por que parece que para a gente tudo é mais difícil? Estava murmurando. É uma queixa a Deus indiretamente. Na verdade, não estava falando com meu pai terreno, estava falando com meu pai do céu, né? Oh Deus, por que para mim parece que tudo é mais difícil? Queixar, murmurar, é queixar-se de Deus direto e indiretamente. A gente não pode correr para esse abrigo, porque nos dias da dificuldade nós já temos um socorro bem presente, amém? Murmuração é nos expor aos destruidores.
É sair do abrigo de Deus e nos colocar na posição de derrota. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:10 a respeito da prática de Israel no deserto, murmurando contra Deus. 1 Coríntios 10:10 ele diz: e não se queixem, ou não murmureis, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos fins dos tempos. Falam, olha, não se pega murmurando, reclamando contra Deus, porque isso é se expor à destruição. Porque eu estou deixando de me abrigar lá naquele abrigo para as adversidades inesperadas e colocando lá de fora e falando, por que isso está acontecendo comigo? E Deus está falando, entra aqui que eu te guardo, entra aqui que eu te protejo, entra aqui que eu livro você dessa situação, eu estou contigo. E nós estamos lá de fora, por que isso aconteceu comigo? E chuva comendo no lombo. 1 Tessalonicenses 5:18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha o remédio para a murmuração. Ser grato em toda e qualquer circunstância. E aqui não é um chamado de Deus para o masoquismo. Quer dizer, ai que gostoso, ai que delícia essa dor. Quando a gente era moleque, a gente tinha uma brincadeira. Sabe quando batia o dedinho na beirada da mesa, assim? Aí a gente tinha uma brincadeira, que a gente, em vez de xingar ou reclamar, a gente falava, ai que delícia. Para ver se passava logo a dor. Mas o que o Senhor está chamando aqui não é um chamado ao masoquismo, a ter prazer na dor. Mas é um chamado para exercer a consciência do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. É um chamado para exercer a fé no Senhor, de que há um Deus sobre nós, que há um dono sobre as nossas histórias, que há alguém que determina, que diz o sim e o amém, alguém que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo, que há um Deus sobre nós, que tem autoridade sobre a nossa história. Então ser grato é exercer a mentalidade, Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque por meio dessa dificuldade, eu sei que o Senhor permanece sobre a minha vida, e nada vem na minha história se não passar pelo crivo da tua vontade, e no meio disso tudo, se o Senhor está comigo, resultará em algo que vai cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor, e fui chamado segundo o seu propósito. Por isso é ser grato a Deus em toda circunstância. Um versículo antes desse 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo vai dizer assim: orem sem parar, orem em todo tempo, orem sem cessar. O que Paulo está dizendo? Mantenha a sua mente ligada ao teu abrigo. É fazer de Deus o nosso refúgio. O salmista no Salmo 121 ele vai dizer, em minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. Na minha angústia eu não murmurei, mas eu clamei e Deus respondeu quando eu invoquei o seu nome. Amém? Então o Senhor é um abrigo para situações inesperadas. Ele é o nosso refúgio. Mas o salmista também declara mais uma coisa aí. Ele diz, o Senhor é o meu lugar seguro. Aqui o salmista está dizendo, o Senhor é o meu abrigo na intensidade das dificuldades. Então ele é o abrigo naquilo que é inesperado. Mas tem certos momentos, e vou arriscar dizer que é na maioria das vezes, aquilo que é inesperado tem o costume de se intensificar. Às vezes vem situações que começam a demorar um pouco mais do que a gente gostaria. As lutas começam a tomar uma proporção e a gente vai dizer, parece que isso não quer terminar, não é só uma chuva.
Não é só um temporal, mas isso aqui está virando uma chuva de granizo agora. Não quer passar. E aí o Senhor é esse abrigo quando as dificuldades se intensificam. Nesses momentos, um abrigo contra a chuva não é suficiente. É necessário um lugar mais seguro, onde a gente pode se refugiar, respirar, desligar o sisteminha de alarme, de alerta, e estar num lugar tranquilo. O Senhor é esse lugar. Quando o salmista diz aí, o Senhor é o meu lugar seguro, algumas versões vai dizer, o Senhor é a minha fortaleza. A figura que é de um lugar fortificado. A figura que é de um lugar que aguenta embates. É abrigar numa rocha. É abrigar numa fortaleza. No Salmo 46, no versículo 1, vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. O Senhor é este que sempre está pronto a estender a sua mão, a nos resgatar, a nos guardar, a nos proteger. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer. Deus o protegerá. Queridos, esse é o refúgio que Deus está nos propondo. Esse é o refúgio que o Senhor é para nós. Um lugar onde não só estamos guardados, mas é um lugar onde emana a vida, que está guardado pelo Senhor e permanecerá para todo o sempre. Ele é a rocha inabalável. Ele é o Senhor dos exércitos, forte e poderoso na batalha. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa fortaleza. Está entendendo? E aí eu preciso te alertar uma coisa, que quando nós começamos a dizer isso, nós muitas vezes nos pegamos falando assim, então eu tenho que exercer um pensamento positivo. Eu tenho que estar ali num pensamento politicamente correto. Tudo vai dar certo, Deus está comigo, né? Ficar aqui nesse pensamento positivo até a situação mudar. Mas não é a respeito disso que nós estamos falando. Não é a respeito de um pensamento positivo, não é a respeito de um pensamento politicamente correto. Não é uma filosofia vã criada por homens, mas é a respeito do Deus vivo que está nos céus, queridos. Nós precisamos começar a crer de todo o coração que há um ser, uma pessoa, um Deus vivo, todo poderoso, que reina nos céus e está guardando as nossas vidas. A nossa esperança está nele. Deus vivo. Não é um Deus criado por mãos humanas, não é um Deus inventado, mas é o Deus que criou os céus e a terra, é o Todo-Poderoso. Salmo 91, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte, você que disse, você que está dizendo, né? O Senhor é o meu refúgio. Você que disse, o Senhor é a minha fortaleza. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda.
Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. É isso que Deus está falando. Você que faz de mim o seu refúgio, a sua fortaleza, essa é a realidade que está disponível. É um Deus zeloso, que vai dar ordem ao teu respeito, que move céus para livrar de todo mal. É um Deus que provê, é um Deus que guarda, que dá o resgate no tempo oportuno. E isso eu não estou dizendo que não vai vir tempos maus sobre nós, mas é nos tempos maus Ele estará presente ao nosso lado. Glória a Deus. Por fim, o salmista vai dizer o seguinte na sua declaração, e é a declaração que nós vamos sair daqui hoje. Ele diz assim: Ele é meu Deus e nele confio. Aqui ele estava dizendo assim: o Senhor é a nossa eterna segurança. Não é uma segurança momentânea, passageira, falível, mas é uma eterna segurança. Sabe, ter a convicção da comunhão com Deus, ter a convicção que agora somos amigos, filhos de Deus, isso nos dá uma esperança viva e uma eterna segurança no nosso coração. O único que nós deveríamos temer de fato é o próprio Deus. Sabe, esse dia, né, até a gente falou semana passada de ser discipulado pelo algoritmo, né? Mas pingou um vidinho lá no meu Instagram que falava assim, eu não sei se foi alguém que compartilhou daqui, que diz assim: eles nos ensinaram a temer mais o diabo do que Deus. E é verdade. Sabe, a figura do inferno, né? Lá com o senhorio do diabo do inferno punindo as pessoas, é uma mentira isso mesmo. É ensinar a temer mais o diabo do que Deus. A gente tem que temer ao Senhor Deus, aquele que pode não só nos cortar da vida, mas enviar a nossa alma para um destino eterno, seja ele ao seu lado ou não. O único que deveria ser temido é o Senhor Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:31, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, essa é a realidade que está sobre nós. Há esse amor zeloso, há esse amor leal. E se estamos reconciliados com o único que tem o poder de nos destruir de fato, se temos paz com Ele, o que nós podemos temer? Por isso o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus em quem nós confiamos. É isso que o salmista está dizendo. Esse Deus que nos amou de tal maneira, ao ponto de dar a nossa própria vida por mim. Ele tem a minha confiança, Ele tem a sua confiança. Por isso que Ele está dizendo: esse é o Deus, o meu Deus, e nele eu confio.
Tem uma canção que diz, né, assim: a minha fé está firmada em Cristo e nele eu estou. Ele é a minha rocha, ele nunca me deixou. Que essa seja a verdade gravada no nosso coração. Salmista, no Salmo 25:1, o Senhor, a ti entrego a minha vida. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado. No Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Para nós concluirmos, que eu preciso adiantar, que eu esqueci que hoje é a escola dominical. Mas é bom falar da segurança que a gente tem em Deus, não é? A verdade é que quem diz: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Esse salmo vai dizer no versículo 3: Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Sabe, quando as estratégias vier para te derrubar, quando as estratégias vier para te tirar dessa posição, quando vir estratégias para te fazer cair da fé, os laços do passarinheiro tentando te pegar, se você permanecer nesse refúgio, fazer do Senhor a tua fortaleza, depositar nele a sua confiança, Ele vai te livrar. Quando a doença mortal do pecado vier para te destruir, Ele é poderoso para te limpar, te perdoar e te resgatar desse lugar. O nosso papel hoje é nos abrigar sobre os cuidados do amor de Deus. É não resistir a esse chamado do Senhor que quer aquecer o nosso coração com seu amor, nos proteger, zelar pelas nossas vidas e nos levar para um lugar seguro. É não resistir ao chamado do Senhor, querido. Porque o Senhor nos aquece mais do que o nosso cobertor. O lugar de estar com o Senhor é mais seguro do que aquele quartinho escuro que você se fecha. A voz do Senhor é mais poderosa e tem mais vida, e é mais segura do que os pensamentos que você se fecha. Por isso nós não podemos resistir a esse convite do Senhor: venha e se abrigue em mim. Não resista ao chamado do Senhor. Mateus 23:37, o Senhor Jesus dizendo, com lágrimas nos olhos, olhando para Jerusalém, Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como uma galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E essa é a mesma palavra para nós hoje. Porque matar os profetas e os mensageiros do Senhor é todas as vezes que rejeitamos esse convite do Senhor. É todas as vezes que as palavras vêm e dizem: confia em mim, permanece em mim, e nós nos colocamos em um abrigo diferente. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas. E aí eu fui pesquisar o que é uma galinha juntando os pintinhos debaixo das asas. E aí é para aquecer, é para ter um ambiente seguro e proteção. Quantas vezes o Senhor quer nos levar num lugar que Ele aquece o nosso coração, onde nós podemos baixar as nossas armas, o sistema de alerta e dizer: fica aqui,
que aqui você está seguro, porque tem a sombra das asas do Altíssimo te protegendo. Debaixo das asas da mãe galinha, o pintinho não precisa se preocupar com o gavião. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos com galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E sabe qual que foi a realidade sobre Jerusalém? O Senhor vai dizer: e agora sua casa foi abandonada e está deserta, e você nunca mais me verá, até o dia que vão dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O tempo de nos abrigarmos no Senhor é hoje, querido. Porque aquele que atende o chamado do Senhor confia nele. No versículo 4 ele vai dizer: ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Quem atende ao chamado do Senhor, ele nos protege, nos guarda. E eu queria dizer para você nessa manhã que sobre esse lugar há uma sombra mais poderosa do que essa laje que nós estamos nos abrigando. E é a sombra das asas do Altíssimo, que nos livra de todo mal, que está disponível para nós. E lá no versículo 14 do Salmo 91 vai dizer: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação, queridos. Essa é a promessa que está sobre nós nessa noite, amém?